Boa noite, bem-vindos a mais um podcast, é o Pod Paz, Paz com Propósito. E hoje eu e uma convidada muito especial falaremos de um assunto assim meio tretoso, meio complicado, meio mexendo no vespeiro, que é a questão da disciplina positiva ou a disciplina respeitosa. É interessante falar dela porque parece que quando nós contestamos a disciplina respeitosa ou a disciplina positiva, estamos então dizendo que podemos ser violentos, até mesmo, possamos oprimir a criança, vamos dizer assim. Então, são parâmetros que nós precisamos deixar muito bem definido. E eu convidei uma pessoa que ela não só entende do caso, mas ela também é uma psicopedagoga. Para você, Débora, mandei. Débora já está aqui conosco. Boa noite, Débora. Por favor, Débora, se apresente para nós. Eu preciso que você diga quem você é, o que você faz da vida, o que você deixa de fazer. Boa noite, pessoal. Primeiro, Regiane, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Que pena que eu não posso te olhar. A gente acaba se conversando pelo Instagram, sendo amiga pelo Instagram, mas a gente nunca, né, para assim de frente a frente. E justo hoje eu Verdade. não posso te ver, mas é um prazer estar aqui te ouvindo. Obrigada por quem está entrando, né? Quem vai participar. Hoje à tarde até eu brinquei, né? Falei, vamos meter a mão numa cumbuca hoje, que eu quero só ver o que vai dar. Então. O meu nome é Débora Luz, eu falo aqui de Curitiba, eu tenho 42 anos, tenho o meu marido, vamos fazer 20 anos de casado no próximo ano, com o Mauro. Tenho um filho, Arthur, de 15 anos, passando pela fase da adolescência de forma maravilhosa, de forma plena e abençoada, graças a Deus. Amém. De profissão, eu sou psicopedagoga, sou neuropsicopedagoga, tenho a minha clínica, trabalho lá muitas horas por dia, atendo muitas famílias, muitas crianças, até a fase da adolescência, atendendo nos seus potenciais e também nas suas dificuldades. O meu trabalho é algo que eu faço assim que me realiza profissionalmente. Eu tenho a graça de ter afunilado o meu trabalho com o propósito de vida, né, que é fortalecer famílias. Porque ao passo que eu estou trabalhando com uma criança, também trabalho com a família, também estou ali orientando e fortalecendo essa família. Então, por isso, né, que a gente vem aí falando desse tema, dando uma cutucada aqui e ali, porque eu, Regiane, tenho trabalhado com a consequência da disciplina positiva, com a consequência da criação neurocompatível, com as consequências das modinhas que nós estamos vendo por aí. Então, é isso que nós Uhum. falaremos hoje. Pois é, sabe que aqui nesse quadro de podcast eu não faço perguntas assim, o tanto que eu não mandei um script para você. Que é melhor, porque a minha ideia é mesmo que seja um bate-papo. E isso que você tocou nesse assunto agora, de você lidar com a consequência, eu acho que é o ponto por onde a gente pode realmente começar. Porque o que, que nós vemos, assim, bem leigos, né? Vamos supor que eu não saiba nada de disciplina positiva, qualquer pessoa. É muito bonito na teoria. Então, É, ai, que bonito na teoria. Mas aí na prática você vê que não está funcionando. Você vê aquela criança e assim, pode cuidar. Tem um grupinho de criança ali. Aquela criança mais difícil de você amar ela, né? Porque enquanto cristãos nós precisamos amar o próximo. Aquela criança mais difícil de ser amada é justamente aquela, pode cuidar, que vem a mãe e fala, ai, filho. E aí começa a mãe a falar, você já percebe que aquela mãe aplica a disciplina positiva. Então, na exato. prática, mesmo os leigos percebem. O que você tem percebido dessa realidade de uma disciplina positiva aplicada na prática? Ela funciona? Eu achei bem interessante quando você estava falando no começo, eu peguei um pouquinho ali do começo, que logo que a gente fala que se a gente vai pontuar algumas questões negativas da disciplina positiva, logo nós somos taxadas de disciplina negativa, não é Exato. verdade? Né? Uhum. Então, se a gente fala algo contra a educação respeitosa, logo você é uma mãe violenta, logo você é uma pessoa marcada, ferida, que está transmitindo tudo isso aos seus filhos. Eu percebo isso porque quando eu falo algo aqui no meu Instagram,
sobre isso, mas é rapidinho que vem alguém rebater e fala assim, ai, quantas pessoas feridas que estão aqui, né? Ou seja, a gente se coloca num pedestal de pessoas curadas e saradas, que são respeitosas, que conseguem dar uma boa educação aos seus filhos. O engraçado é que o resultado de tudo isso não é positivo do jeito que se vende, sabe? Porque eu costumo brincar até que a única pessoa que ganha com a disciplina positiva sou eu, né? Financeiramente. Porque eu podia ficar bem quietinha, porque eu estou ganhando com isso. Como, Débora, que você tem ganho com isso? Né? Porque assim, a hora que tá dando tudo errado, a hora que essa criança tá reinando literalmente em casa, está decidindo, está sendo totalmente livre, né, com seus sentimentos e não sei o quê, validação dos sentimentos. Quando essa criança está reinando dentro de casa e os pais não podem mais com ela, e eles perceberam que perderam a mão, aí eles vão lá, batem lá no consultório e falam assim, Débora, nos ajude, porque não sabemos onde. Internet. Então, eu sou a pessoa que ganha com isso. Desculpa, caiu a internet, voltou? Tá tudo bem pra você? Voltou. Tá. Será que todo mundo que estava aqui estava escutando? Coloquem Acho que aqui sim, pra foi gente. a minha que deu problema aqui. Ah, Eu, tá. eu vi que foi a minha. Mas eu ouvi tudo que você falou, só deu um cortezinho bem pequenininho, eu ouvi. Pois é. E aí, a questão, você falou uma palavra que eu achei interessante, quando a criança está reinando dentro de casa. E eu acho que esse é um problema, e aí, claro, obviamente, no seu trabalho, você não vai ensinar ninguém não vai falar do ponto de vista cristão, dizendo você tem que fazer isso porque a Bíblia diz, óbvio que não. Mas é impossível dissociar quem você é e o que você faz da sua cosmovisão, né? A pessoa está pedindo para você repetir. Se você quiser repetir o que você falou por último, que vão te pedir ajuda. Até ali eu acho que foi ouvido. Isso, eu falei assim que eu costumo falar, brinco, né, nas palestras que eu dou, que é a pessoa que ganha financeiramente com a disciplina positiva, neurocompatível sou eu. Porque a hora que essa criança tá dando tudo errado lá em casa, por quê? Porque a aplicação, a teoria, ela é muito bonitinha, ela é muito positivinha. Até eu, né, mais boba, com essa carinha de boba, cairia perfeitamente num discurso desse se eu não conhecesse a Bíblia. Né, se eu não conhecesse profundamente a palavra de Deus, cairia tranquilamente, porque se vende fácil. É algo bonito. Quando eu falo, ai, o respeito mútuo, a conexão entre pai e filho, a comunicação efetiva, a responsabilidade, a autodisciplina, soluções de problemas, tudo isso é um discurso bonito, né? Ele é falado de forma bonita. Porém, a aplicação, na prática, a coisa acaba desgringolando. E o que eu costumo falar também é que, assim, o bonito, ele tá ali para todo mundo ver. Tudo isso é bonito, mas e um dia, Regiane, eu parei e falei assim, Deus, me mostra aonde que está a questão. Porque eu, como profissional, estou vendo que isso está dando errado. Eu estou vendo que o resultado está sendo péssimo para as famílias, né? Está deixando todo mundo vulnerável dentro de casa, tanto criança quanto pais. E eu comecei a Sim. estudar sobre isso, eu comecei a buscar, né? E o que você busca é bonito, né? Te compra, te convence. Até que eu caí no fundamento, em um dos pilares, uma das premissas, que não aparece tão fácil nas tuas pesquisas. E uma das coisas que, para mim, é o fundamento que mais está corrompido na teoria da disciplina positiva é que a criança não faz o mal porque ela quer. A criança não tem um mau comportamento porque ela quer. A criança nasce boa. A criança não faz errado. Entendeu? Então, esse é o fundamento. Por que que esse fundamento é errado? Porque a palavra de Deus nos mostra que nós nascemos em pecado. Nós nascemos com o mal no coração. Até marquei aqui onde está o texto, né? Salmos 51:5 diz: sei que sou pecador desde que nasci. Nós nascemos em pecado. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Por quê? Que
Bíblia diz que nós nascemos em pecado, porém a disciplina positiva diz que a criança, ela não erra porque ela quer, ela é boa, né? Então, quando isso é contraditório, o fundamento é contraditório, o fundamento é corrompido, o restante você pode até construir bonitinho por um tempo, mas logo este fundamento ele vai ruir, ele vai cair, porque ele está ali de forma que não é o fundamento correto. Você me perguntou também se dentro da minha clínica, né, eu vou abordar isso de forma trazer para a Bíblia. De certa forma, sim, é impossível dissociar a sua cosmovisão, né? É impossível, mas você não pode associar a Bíblia. Mas e aí? O que eu queria questionar era a questão que eu acho que é o ponto também crucial para além se nós olharmos a Bíblia, a questão da depravação total, você vai ler lá, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então, a Bíblia é muito clara sobre isso. Mas, adiantando ainda um pouco mais, percebemos que a Bíblia, ela deixa muito claro questões de hierarquia e de autoridade. Então, Deus nos constituiu enquanto pais como autoridade sobre nossos filhos para guiá-los em amor, para orientá-los em amor, para discipliná-los em amor e respeito. É bíblico isso. E muitas vezes eu acho que os pais caem porque vieram de uma disciplina, muitas vezes, agressiva ou desrespeitosa mesmo, que ignorava-se todas as vontades, as falas ou qualquer coisa dessa criança, a individualidade dela, se ignorava isso, e porque você não quer repetir aquela forma de educação, então você parte para uma disciplina positiva porque é bonito. Mas aí esquece-se do fundamento. Esquece-se do fundamento que é a autoridade. Deus nos constituiu enquanto autoridade sobre os nossos filhos, assim como Ele é sobre nós, não porque Ele é um carrasco que quer nos oprimir, mas porque Ele nos ama e, como Deus, né? Ele sabe tudo, Ele está acima de tudo. Assim como nós, pais, somos pessoas que, em tese, somos maduras e conhecemos mais a vida e podemos transmitir isso aos filhos até para dar segurança a eles. Então, essa questão da autoridade, você também vê como algo que a disciplina positiva desconsidera ou evita? Sim. Até quando a gente fala, né, a questão, vamos falar então sobre a autoridade, não vamos colocar Bíblia. O que a gente pode usar? O que eu uso, por exemplo? Né? Quando a gente fala de Freud, tudo bem, desmiolado, tem as questões dele, mas ele traz algo muito legal. Quando ele fala que o pai, ele representa a lei dentro de casa. O pai é a figura que faz o corte do cordão umbilical da mãe e do filho. O pai determina em casa o que pode e o que não pode. Então, olha só, como isso vem corroborar também com a nossa crença, com o nosso pilar de que a autoridade é pai e mãe, né? Tanto que, qual é a nossa educação respeitosa? Tá em Colossenses e está em Efésios. Quando existe a direção para filhos, obedeçam seus pais, porque isso é justo, isso agrada a Deus. Pais, não irritem seus filhos. Essa é a hierarquia. Né? E a gente vê a Bíblia é hierárquica. Não existe como nós colocarmos no mesmo patamar pais e filhos. Não é assim. Mesmo porque a nossa relação de pais e filhos aqui terrena, ela tem que ser um espelho da nossa relação de pai e filhos espirituais com Deus. Né? Eu creio assim que em Gênesis 1, 2 e 3, está ali descrito a verdadeira forma de se relacionar com seus filhos. Deus veio no jardim e ele descreveu, ele mostrou a nós como deveria ser feito. E ele não ficou ali de forma, de uma conexão igualitária com Adão e Eva. Não. Ele veio ali como um pai, como alguém de autoridade, como alguém que deu limites, como alguém que corrigiu, alguém que trouxe consequências, alguém que trouxe, quando a gente fala, né, de uma educação respeitosa, se cai lá na fala, né, de uma linguagem respeitosa, e aí você cria uma certa amordaça, né? Ai, o que eu posso falar, o que eu não posso falar? E Deus, ele foi extremamente claro naquilo que ele falou, naquilo que ele disse aos filhos. Não comam, ou seja, a minha lei é clara, não dou lado para dupla interpretação. O que eu acabo vendo que acontece na disciplina positiva,
né? Porque assim, você tem que ter ali um certo jeito de falar com a criança, uma certa tonalidade de voz, e tudo isso vai criando para a criança, que é um ser em desenvolvimento, e não tem ainda uma capacidade de interpretação da nossa fala, porque aqui a gente fala demais, e a Sim. criança não tem a noção de tudo aquilo que a gente está falando, e dá uma margem para dupla interpretação, ou seja, eu estou ajudando a minha criança a desobedecer ao invés de obedecer, não é verdade? Deixando confusa. Deixando ela confusa, porque a criança, ela vai desenvolvendo a sua linguagem, né? Então, inicialmente, por exemplo, imagina que a minha filha tem 1 ano e 5 meses. Ela entende tudo que a gente dá de ordem. Imagina que eu vou ensinar, explicar para ela por que ela deve levar o garfo dela até a pia. É óbvio que essa criança não vai entender, né? Mesmo que ela seja um pouquinho até mais velha que isso. Ela não vai entender, ela não tem linguagem suficiente para isso. Então, eu dei um exemplo muito aleatório, óbvio. Mas essas coisinhas, e aí até outro dia eu comentei por aqui, que a criança, você tem que levar a vontade dela cativa, a tua obediência, o mais cedo possível. Porque, por enquanto, não tem como fazer ela compreender por que ela tem que fazer alguma coisa. Ela simplesmente vai aprender que ela deve obedecer, que existe alguém que dá ordem e ela deve obedecer. Mais tarde, quando a linguagem dela for desenvolvida e quando a compreensão dela for desenvolvida e ela mesma vai começar a questionar porque ela quer compreender, porque a criança, ela não conhece o mundo, nós que mostramos o mundo a ela. Ela não nasce com todo esse conhecimento que nós temos. Então, quando ela começar a questionar, e não é num questionamento desafiador, de questionar para conhecer. Aí, então, nós começamos a explicar a ela as razões. E aí já explica, ó, porque papai e mamãe, não é sim, porque eu mando aqui. Isso também. Mas você precisa explicar a ela precisa ver sentido nessa hierarquia. E é isso que torna a criança segura. E aí, deixa eu te pedir, como essas crianças que são criadas em disciplina positiva, você que tem essa experiência próxima a você, como é perceptível que elas se tornam crianças inseguras? Elas se tornam inseguras e também, o outro ponto, elas se tornam questionadoras. Porque quando você explica... Desafiadoras, porque assim, a mãe se vê na obrigação de explicar tintim por tintim. Pensa num discurso chato que eu já vi de muitas mães por aí. A criança pergunta um negócio, a mãe vai lá, sabe, querido, porque isso, porque aquilo, e dá um discurso. A criança já foi, já voltou no seu raciocínio, não tá ali, não está mais conectada. Não entendeu? E a mãe tá ali tentando fazer um discurso bonito para a criança. A criança nem entendeu, sabe? Nem entendeu mais. E aí a criança fica, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Uma técnica que eu usei com meu filho, né, desde pequeno era, filho, eu vou treinar você a obedecer, porque isso é justo, como diz a palavra. O Senhor espera isso de nós e eu espero isso de você. Então você, independente da minha explicação ou não, você deve obediência. E olha, um parênteses bem grande aqui, isso está na lei do Senhor e isso está no Código Civil, tá? O Código Civil diz que as crianças devem aos pais obediência, respeito e serviços próprios da idade, tá? Depois eu posso até colocar um print ali nos meus stories, caso vocês queiram esse Código Civil, porque vocês devem colocar na geladeira esse Código Civil. Então, a criança deve aos pais obediência. E eu falava assim ao meu filho, nós vamos passear no shopping hoje, e hoje você não vai comprar nada. Tá? Então, o que eu estou treinando nele? Estou treinando nele uma autodisciplina. Estou treinando a ele uma condição de ver as coisas e ter que segurar aquele impulso. Na disciplina positiva, a criança fica, mas por que eu não posso? Mas por que eu não posso? Mas deixa eu levar. E quantos showzinhos a gente já não viu no shopping de mãe ali validando o sentimento da criança, porque a criança está fazendo um escândalo, a mãe está tentando explicar. Assim, é uma patifaria. Voltando ao meu filho, eu falava para ele, e quando eu falar não para você, você confie. Eu sou sua mãe, teu pai é teu pai, nós somos as pessoas que mais te amam nesse mundo, nós somos as pessoas que você tem que confiar de olho fechado. Então, se eu explicar para você, ok. Se eu não explicar para você, você deve acatar naquele momento e simplesmente obedecer. Então, isso é um treinamento. Eu não preciso explicar para o meu filho todas as horas que eu vou falar não para ele. Eu não preciso justificar ao meu filho.
Claro que algumas vezes eu vou explicar, ainda mais que eu tenho uma adolescente. Ah, mãe, mas por que não? Não, filho, por causa disso, disso, disso. Pronto, ponto final. Só que a É criança, justo com como eles você também falou, explicar, oi? né? É justo com eles também você explicar, porque eles passam a fazer, então, a praticar uma obediência a partir da compreensão do porquê que se obedece. Sim, Eu sempre falo disso porque, assim, a gente está sempre nos extremos, né? Então, ou eu não falo nada, é assim porque sim, porque eu mando, porque é minha casa, porque eu sou tua mãe e eu sou teu pai e eu que mando. Ou é aquele discurso, não, filho, mas é que para tentar convencer a criança, e a criança sacou. Na hora que você está tentando convencer ela já entendeu o recado que quem está mandando na situação é ela. Então, é justo com eles, porque assim, nós também não podemos exigir deles coisas que eles não compreendem. É arriscado o que eu falei aqui, calma aí. Nós não podemos exigir compreensão deles em coisas que nós nunca explicamos. Isso, claro, observando-se a idade de cada um. Então, eu também tenho um adolescente em casa, o meu fez 14. Tem coisas que eu preciso explicar. Expliquei, ele tem idade para compreender. Se dali um dia ele vem com a mesma historinha mas por quê? Não, já foi explicado. Aí já é desafio. Então, é preciso achar esse ponto de equilíbrio também, né? Onde que é um desafio e onde que é uma explicação devida que devemos sim. dar a eles. E quando a gente fala para os filhos assim, confia em mim, porque tem momentos que você não vai poder explicar. Quando Sim. você está no meio de muita gente, quando você está em lugares que você não vai poder explicar. E aí, você vai parar tudo para explicar? Não, filha, você precisa confiar. Confie em mim. Confiança é um ato de amor. Confie que naquele momento que eu te disser não e eu não vou te explicar, confie. Porque a nossa relação com Deus nem sempre ele explica pra gente o porquê do não, né? A gente entende A gente muito tempo depois. pensa. E a gente fica ali no cri, 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 que Deus explica. E ele não tem obrigação alguma, né? E hoje a gente eu fico imaginando, sabe, Regiane, se Deus aplicasse a disciplina positiva lá no Jardim do Éden, o que seria? Eu fico imaginando esse exercício de imaginação, assim, porque, pensa, se ele colocasse as regras, se ele falasse assim, olha, eu quero que vocês decidam não comer do fruto. Pensa, né? Não, decidam, porque eu quero criar em vocês uma autodisciplina. Decidam, talvez, não comer. Aí os filhos vão lá, comem. Aí ele fala, ai, foi a primeira vez, ai, eles não sabiam. Eu não vou valorizar este erro, eu vou valorizar o acerto. Você consegue perceber que coisa mais ridícula que seria, né? Então, assim, é só pegar e aplicar em Deus. Coloque Deus nesse lugar. Coloque Deus explicando a nós o porquê do não. Ele não vai, não é assim que funciona. Ai, mas então Deus é uma educação violenta? Não, gente, Deus é Deus. Deus é autoridade, Deus é Pai. Ele é o amor, né? Se ele é o amor, por que eu vou fazer diferente? Por que eu vou criar um novo jeito de educar se ele me mostrou o jeito correto de falar não coma da árvore? Ponto final, porque se você comer, certamente você morrerá. Né? Imagine se ele tivesse dito isso, mas. Pode falar? Pode falar? Não, essa Imagine parte da se ele tivesse dito consequência. isso, e daí ele falasse assim, não, peraí, vocês comeram, anjos, fechem os seus olhos, vamos fingir que nós não vimos isso. Vamos deixar para a segunda vez, na segunda vez a gente torna a explicar para eles. Então, assim, quem seria um Deus? Um Deus que não tem palavras. Logo, nós, quando nós fazemos isso, nós somos pais sem palavras. Nós não temos palavra. Quando a gente finge que não vê, né? Porque a disciplina positiva, ela fala que a gente tem que valorizar o acerto, que você não deve olhar para o erro da criança, você não deve punir, você não deve valorizar. Peraí, mas o meu pai, o meu Deus não age desse jeito. O meu Deus nos dá consequência. Ele fala, não coma da árvore, porque certamente você morrerá. Ele está pontuando muito bem o erro. Quando nós pegamos uma criança em desenvolvimento e nós não pontuamos para ela o que é certo e errado, nós estamos passando para ela a informação de que eu não falei nada, então, ok, está certo.
A criança fez algo errado, eu não vou pontuar o erro, só vou valorizar quando ela acertou. Eu estou passando informação para ela de que aquilo que ela fez, se eu não falei nada, se eu não corrigir, é porque está certo. Eu estou validando aquele erro nela. É diferente do que está sendo falado, que só pontue quando for algo positivo, só valorize quando for algo positivo. Não! Nós precisamos pontuar o erro e outra, nós precisamos chamá-lo de pecado. Exato. Porque hoje, qual é a briga hoje da atual circunstância que nós vivemos, da sociedade? A relativização. Cada um tem uma verdade. Cada um acha que é bonito. A beleza está nos olhos de quem vê. Tudo isso é relativização. Nós não podemos relativizar o erro para os nossos filhos. É errado? É errado. É pecado? É pecado. Falar com todas as palavras. O que você fez, o teu comportamento foi errado. A tua atitude foi um pecado. Isso é trazer seriedade. Isso é trazer correção da forma efetiva. Muito diferente do que o pai fechar o olho e valorizar simplesmente o acerto. Né? Pensa Deus fechando o olho e valorizando somente o acerto de Adão e Eva. Deixando eles comerem à vontade aquilo que ele falou que não era para comer. Senhor, não aplicando a consequência. Exato, exato. Deus aplicou a consequência. Ele falou, opa, aquilo que eu falei que não era para fazer, vocês fizeram. Agora, eu sou um pai de amor, mas eu sou um pai de justiça que cumpro a minha palavra. E Deus corrigiu eles, né? E eu costumo falar assim que se fosse eu a corretora, né, de Adão e Eva, eu ia falar, vocês comeram, agora vocês vão ser corrigidos, né? Chamava todos os anjos, colocava ali, ia expor Adão e Eva, né, com o pecado deles. Olha aí o que eles fizeram. Comeram, estão pelados e agora, né? Estão aí agora, estão pelados, estão com vergonha. Olha aí, estão tudo pelado, né? Essa é uma outra forma que a gente vê muitas pessoas corrigindo, né? Expondo a criança, mostrando o erro. Olha o que ele fez, né? Daí quer mostrar que está corrigindo e que está mostrando da forma errada. O pai não expôs os filhos. Ele simplesmente falou, ok, vocês estão com vergonha, deixa que eu faço para vocês uma roupa melhor do que essa que vocês fizeram. Eu vou cobrir o pecado de vocês, eu vou cobrir a desonra de vocês de uma forma mais justa e mais confortável do que vocês fizeram. Porque eu fiquei pensando, né? Folha de figueira. Você já encostou numa folha de figueira? Aquilo coça que é uma desgraça, né? Então eles se cobriram com folha. Aquilo queima. Se cobriram com folha de figueira, ou seja, a justiça própria deles foi terrível. E o pai pegou pele de animal e fez uma roupa que era mais confortável, mais certinha, né? Ele não expôs o pecado deles, mas ele corrigiu, deu a consequência e fez e cumpriu a palavra dele. Né? Então, quando a gente não pega o erro do nosso filho e dá nome a esse erro e pontua esse erro, nós estamos tirando dos filhos a oportunidade de corrigir o comportamento errado. Nós estamos tirando deles a oportunidade de serem corrigidos da forma certa. Né? E ali fala da forma de falar, né? E assim, como profissional falando, nós precisamos fazer a teatralização das emoções quando os nossos filhos são pequenos. O que é teatralização das emoções? Se ele não entende tudo aquilo que eu estou falando de forma complexa ainda, porque ele não tem um acervo de vocabulários, ele precisa entender aqui, ó, no meu rosto. Você fez errado. Você está vendo no meu rosto que eu não estou gostando disso? Não preciso. Porque eles sabem, né? Gritar, claro. Né? Eles sabem, assim, quando eles fazem uma coisa que eles sabem que a gente não gosta, ó, ali é pequenininha, e eu noto isso. Ela sabe que a gente não quer que ela faça, daí ela olha e dá risadinha. Eles sabem que a feição é que define as coisas. Então, quando você olha brava, às vezes ela fala, sim, mamãe, porque estou brava. Eles compreendem. Não tem a linguagem, como você disse, mas eles compreendem a nossa feição. Agora, imagina se eu vou corrigi-la porque ela jogou comida no chão. Filha, você não pode jogar o mamão no chão. Exato. Quando que sai? Ela vai olhar para mim, esbarrir da minha cara e vai jogar mais um pouco. Porque você está mostrando na sua feição e na sua voz que aquilo foi favorável, foi bonito. Né? Regiane, a gente está com um gato aqui em casa de 7 meses. Depois que
né? Estamos com um gato, um perrengue, tá aqui atrás, aqui, ó, miando. Ele não entende o que eu falo, mas eu faço teatralização das emoções até com o gato. Subir em cima da mesa e fala, não sobe em cima da mesa. Não sobe, porque ele tem que entender, né? Agora, se eu falo pro gato, cenourinha subiu em cima da mesa, não pode, cenourinha, desce da mesa. O gato nunca vai aprender. A criança é a mesma coisa. Ela vai dar risada da nossa cara. Por quê? Porque foi bonitinho, foi engraçado, né? E quando a gente fala em disciplina positiva, quando eu faço essa teatralização das emoções, quando eu falo para uma criança, não faça assim, que eu não gostei, isso vai ser taxado de educação violenta. Não é verdade? Uhum. Deixa eu tomar água. Exatamente. Porque, é porque você não está validando os sentimentos dessa criança. E sabe o que eu acho muito interessante? Que é meio que assim, quando você é um cristão verdadeiro, você compreende o que é ser cristão, que é levar a sua vontade cativa, o seu pensamento cativo, a obediência, é o pensamento, não é nem a sua ação, é o seu pensamento cativo, a obediência de Cristo. Quando a gente compreende isso para a nossa vida, a gente compreende a importância de ensinar os nossos filhos para que eles não sofram tanto quanto nós sofremos para levar a nossa vontade, né? Para sermos obedientes a Deus. E aí você pontuou antes de ensinarmos desde pequenos que eles devem obedecer, que o papai tá ali, a mamãe tá ali, você deve obedecer o papai e a mamãe, mesmo que às vezes você não compreenda por quê. E tudo isso é um ponto justamente que talvez a gente falhe porque nós somos muito racionais agora enquanto adultos. A gente pensa, mas a criança vai querer entender por quê? Mas por quê? Porque sim, não é? Você tem que obedecer a mamãe, mas por quê? Só que a criança ela está aprendendo as coisas, ela não conhece o universo ainda, ela não conhece o mundo ainda. Então ela está aprendendo que ali ela deve obedecer, ali tem uma regra. Naquele lugar tem uma regra. Assim como ela não deve pular a janela. Assim como ela, se a Lia tem muito medo de andar onde tem água. Ela notou que tem água no chão que está molhado, ela começa a chorar e fica paralisada. Por quê? Porque ela já caiu. Ela já foi na água, onde estava molhado, caiu. Aí a mamãe ensinou que não pode ir onde tem água, porque faz bam. Então, toda vez que ela encostou na água no chão, ela paralisa. Ela aprendeu uma lição. E é assim que eles aprendem. Claro, ela precisou da experiência, né? Mas é assim que a criança aprende. Ela não sabe, eles não sabem de nada. Então, nós precisamos ensiná-los justamente mais tarde, bem mais tarde, a gente se preocupa em como explicar a eles nossa autoridade, como explicar a eles essa obediência. Porque até lá eles vão estar seguros. E quando a gente faz isso desde pequenininhos, eles já aprendem a estar seguros nesse lugar que é o lugar de obediência aos seus pais. Exatamente. E como, né, Regiane, a gente tem visto hoje em dia falar contra a obediência, né? Sim. A criança precisa desenvolver uma autodisciplina, decisão no momento que ela vai obedecer, porque ela não pode ser subjugada, ela não pode ser manipulada, porque os pais querem que ela obedeça naquele momento. Gente, vocês estão percebendo o que vocês estão fazendo com a criança? Vocês estão fazendo, estou falando vocês, porque eu jamais fiz isso e jamais quero fazer, porque eu sei que dá erro no negócio. Quando nós entregamos para essa criança um pacote, fala assim, olha, decida, tá aqui, ó, todas as decisões estão nas suas mãos. Você vai decidir quando você vai obedecer e por que você vai obedecer. Porque é isso que está acontecendo. Nós estamos entregando para essa criança um pacote de ansiedade. Sabiam disso? Sim. As crianças estão ficando ansiosas, roendo unha, arrancando cabelo de verdade, tá? Crianças estão arrancando cabelo, tendo úlceras, de tão nervosa e ansiosas que elas estão ficando, porque elas estão tendo que tomar decisões que não competem a elas. Decisões que deveriam ser dos pais. Os pais, eles servem para trazer um limite para a criança, para que ela consiga ficar em paz, para que ela consiga ficar tranquila. Quando você entrega esse domínio, quando você entrega essas decisões para a criança, você está entregando junto para ela toda a ansiedade que deveria estar com você, adulto, na tomada de decisão, você está entregando para ela. Você está entregando para ela o controle de uma situação que ela não tem. A disciplina positiva
positiva, ela fala muito de cooperação. Deixa eu até pegar a palavra certa que eles usam. Eu peguei palavras-chave aqui, para a gente falar certinho, né? De forma Do livro colaborativa. da Jane, né? O livro lá da mãe da disciplina positiva. Se pegar o livro e ler, porque o que que acontece, Débora? Às vezes a gente fala, disciplina positiva diz, não, a disciplina positiva não é isso, não é assim, não, não, não. Você já leu o livro? Você já pegou o livro lá da Jane? Eu nunca, Nelson, eu nunca lembro o sobrenome dela. Você já leu o livro dela? Tá tudo lá, no começo, inclusive, já tem os princípios assim, ó. Você pega, começa a ver o livro, você já pensa, meu, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia, isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. E um Pode monte de continuar. crente falando, não, isso aqui é bíblico. Peraí, então não é a mesma Bíblia que a gente está lendo, não. Exato. Não tem, né? Porque assim, a criança, ela não tem, hoje a criança, ela é egocêntrica. O que que é egocêntrica? Ela não está madura para tomar decisões baseando-se no bem comum. Ela vai tomar decisões baseando-se no bem dela, baseando-se nela, no mundinho dela. Então, tudo que ela for tomar de decisão, ela não vai pensar no bem comum da família, ela vai pensar no bem dela. Né? Então, quando você entrega isso aí para ela, você está deixando de tomar boas decisões e colocando as decisões na mão de um cérebro que está em desenvolvimento. Não tem maturidade. Igual alguém colocou, não tem maturidade neuronal? Não, ela não tem maturidade neuronal. Nenhum adolescente tem. Porque ele está ainda fazendo a segunda poda neuronal da vida dele, perdeu várias coisas nessa poda neuronal, está reconstituindo vários fatores ali, né? Vai estar madura para tomar decisões a partir de 18 anos de idade. Homens podem chegar até 25 anos. Né? Então, assim, considerando que o cérebro estará maduro totalmente a partir dos 20 aos 25 anos, você dando hoje uma gama de decisões para os teus filhos de 4, 5 anos é uma covardia. Não tem outra palavra, é covardia. Fazer isso com um serzinho em desenvolvimento, tá? Mas você está dizendo, Débora, que a gente não pode desenvolver. Não, não disse nada disso. Nós temos que desenvolver isso neles. Temos que desenvolver o autocontrole, o controle inibitório, que fazem parte das funções executivas. Temos que desenvolver, ensiná-los aos poucos. A criança aprende por repetição. A criança não aprende porque ela criou sozinha uma resposta. Ela aprende porque nós ensinamos a ela, né? E quando a gente tira da criação dela a base, que é a nossa base bíblica, nosso relacionamento com Deus, a nossa base é amor e obediência. Quando nós tiramos a base de educação dos nossos filhos, nós tiramos a obediência, nós estamos tirando deles também a capacidade de se relacionar com Deus depois. É simples e grosso. É isso. Nós estamos tirando a oportunidade dos nossos filhos de ter um relacionamento com Deus. Porque se eles não vão obedecer a nós, que somos os pais a quem eles estão vendo, jamais eu posso afirmar isso. Jamais eles obedecerão a um Deus que eles não veem. É simples assim. Né? Então, quando a gente escuta hoje pessoas falando, eu não sei o que aconteceu, perdi meus filhos, não querem mais escutar. Vamos olhar no passado? Vamos olhar o que foi feito nessa infância? Ensinou a obedecer? Não ensinou a obedecer, ensinou a ter a própria decisão em obedecer. Tá, então é isso que ele está fazendo a vida inteira agora. Ele não precisa de Deus para isso. Ele pode fazer isso sozinho. Então, estamos empoderando as crianças de uma forma extremamente errada. Né? É isso que está acontecendo. É verdade. Se nós olharmos assim, até aquilo que eu falei bem no começo, que a criança mais difícil de você lidar é aquela de você amar, né? É aquela que vem de uma disciplina positiva, justamente porque aquela criança, ela está estressada. Ela está, parece que irritada, porque é ela que tem que decidir tudo. E claro que é gostosinho, né? Você resolver tudo sozinho, porque eu faço tudo o que eu quero. Não é que nem o fulaninho que não pode, porque eu posso isso, aquilo, aquele outro. Só que essa criança não tem maturidade. Como você disse, é agressivo, é uma violência contra essa criança. E aí você falou um outro ponto, que, mas é que tem coisas lá da disciplina positiva que estão na Bíblia, pode... Tudo o que existe vem a partir do nosso Criador. Então, não há nada novo, né? Debaixo do sol. Tudo vem a partir do nosso Criador. Então, sim, existem coisas, até eu falei sobre o respeito.
os pais devem respeitar seus filhos. Porque, claro que tem um grau de hierarquia, tem autoridade, mas nossos filhos, da forma que nós pensamos, ele também é um irmão em Cristo. Ele também é nosso irmão, ele também é feito à imagem e semelhança de Deus, ele também merece respeito, ele também merece que nós o escutemos, que nós fiquemos atentos a eles. Então, não é que você, e esse é o problema que eu acho que muitos cristãos às vezes caem, porque os pais antigamente tinham aquela obediência cativa dos filhos sem ter o respeito dos filhos. Então, a primeira oportunidade que o filho tinha de vazar de casa, ele vazava, ele obedecia. Mas aquele pai, aquela mãe nunca atingiu o coração. Isto, muitas vezes, vinha junto a uma agressão sem explicação, em que a criança sequer compreendia por que ela estava sendo agredida. E aí a Bíblia fala o que é o versículo que os pais não gostam, né? Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Então, quando você injustamente provoca essa ira, por exemplo, praticando uma punição, sem que a criança compreenda por que ela está sendo punida, por que ela está sofrendo aquela punição, ela não sabe de onde. Primeiro, você não levou essa criança ao arrependimento. Em segundo lugar, você não atingiu o coração dela, você causou ira nela. Então, você errou. Em primeiro lugar, você errou. E inclusive, fez essa criança pecar, porque a ira também é um pecado, né? E talvez por vir desse lugar, dessa forma de educação, que muitas vezes os pais caem no conto da disciplina positiva, porque ela traz um respeito, e aí você encontra base bíblica realmente para isso. A questão que nós queremos deixar bem claro é que o fundamento da disciplina positiva, ele é antibíblico, ele não tem base bíblica, o que não significa que não há coisas boas nela. E todas essas coisas boas nela, como por exemplo, realmente respeitar o seu filho, realmente não puni-lo sem que ele compreenda por que ele está sendo punido, porque aí você não o levou ao arrependimento, ele não compreendeu por que ele está sendo punido. Não há efetividade em uma punição sem compreensão, em uma punição, não é em um não, né? Não é em uma negativa. Quando nós conseguimos fazer uma disciplina adequadamente respeitando nossos filhos, nós não estamos aplicando a disciplina positiva, nós estamos aplicando a disciplina bíblica. Porque é isso que ela ensina. Se a gente tem Bíblia, por que pegar o outro, que é pela metade, né? Exato. Exatamente. Então, essa é a disciplina verdadeira. Porque eu não sei, né? Parece que você falou contra a disciplina positiva e fala da disciplina bíblica, as pessoas imediatamente pensam na vara. E não é uma questão principiológica de você lidar com a identificação do erro, do pecado, porque todo pecado, tudo aquilo que você faz que transgride uma lei de Deus é pecado, é um erro e vai ter consequências. A criança entender a consequência, ela ser punida por essa consequência, se arrepender do seu erro, porque não adianta só punir sem ensinar a ela como se arrepender, para que eu ganhe o coração dela, para que não aconteça como eram os nossos pais antigamente, ou enfim, até pessoas aqui da nossa propriedade, em que tinham uma obediência cativa, mas a primeira oportunidade que tinham, saíam de casa, porque o coração deles não havia sido atingido, né? Uhum. E, Regiane, sabe algo que também que eu tenho visto que acontece bastante, falando da educação que nós tivemos, é um jogar lama em tudo, né? Então, isso a gente precisa também resgatar a honra aos nossos pais também. Tiveram erros, com certeza, assim como nós, né? Temos os nossos erros e tivemos e teremos como pais. Então, assim, os nossos pais erraram. E nós erramos, né? E hoje eu escuto muito o discurso das pessoas falando assim, porque a sua educação foi violenta, os teus pais marcaram você. É uma desonra, é um jogar terra naquilo que os nossos pais fizeram, sabe? E muitos pais que realmente fizeram coisas ruins, claro que fizeram, mas tem muitos pais que fizeram coisas boas e estão sendo colocados no mesmo balaio.
E as pessoas estão comprando isso. E assim, quando nós desonramos, a gente sabe o que isso vai levar, espiritualmente falando, né? Então nós temos que olhar, reconhecer os erros, sim, reconheçamos os erros que os nossos pais tiveram e podemos corrigir e devemos corrigir, mas eles não fizeram 100% só errado. Alguma coisa eles tiveram de bom, alguma coisa eles nos ensinaram, alguma coisa eles formaram em nós de bom. Então, honremos também a eles, né? Não vamos aceitar tudo que o pessoal está falando que é contra os nossos pais, né? Isso também não é bom. Então, o ensinar a honra é também honrar os nossos pais, né? Quando a gente honra hoje os nossos pais, a gente está mostrando aos nossos filhos, olha, é assim que se faz. É assim que Sim. você tem que fazer comigo, né? É honrar. Então, é algo que é recíproco, é uma hierarquia que deve ser refeita, né? Sim. Refeita, porque ela, assim, foi quebrada. Quando lá a disciplina positiva fala do respeito mútuo, mas eles falam assim, respeitar a vontade da criança. E o que eu tenho percebido, Regiane? Que a vontade da criança, ela tem sido mega respeitada no seio familiar. Ou seja, hoje o pai e a mãe decidem, hoje nós vamos passear no parque. A criança fala, eu não quero, eu quero ficar em casa assistindo televisão. Esta vontade está sendo respeitada com base na Sim. disciplina positiva, sabe? E assim, a vontade da criança é baseada em sentimento. O sentimento ele é volátil, ele é volúvel, ele vai passar. Aquele sentimento vai modificar. Essa criança está tendo uma vontade baseada no ego, no eu dela. Né? E os pais estão falando, não, mas a gente segue a disciplina positiva, então eu não vou fazer nada forçado. Eu vou ficar com ele em casa, porque ele quer ver televisão. Né? Gente, coloque isso numa plataforma de racionalidade e entenda que você está sendo mais infantil que a criança. Você está respeitando uma vontade naquele momento que não é uma vontade saudável. Qual é a vontade saudável? Mesmo que contra a vontade da criança, ela vai sair, ela vai tomar sol, ela vai se exercitar. Entendeu? Então você não vai respeitar todas as vontades da criança. Isso é uma falácia. A gente não respeita todas as vontades da criança. Aí a criança não quer tomar banho. Então hoje ela não vai tomar banho porque eu vou respeitar a vontade dela. Aí a criança só quer comer arroz e batata frita, né? Eu vou respeitar a vontade dela. Gente, sejamos racionais. Quem são os adultos da história? Sejamos adultos. Eu tenho visto uma renca de pais infantilizados, pais infantis. Quando você coloca a decisão na mão da criança, quando você está ali falando, então tá, vai só comer nuggets e miojo, né? Porque você gosta. Você está sendo mais infantil, mas muito mais infantil que a criança, né? Você está tomando decisões baseadas numa vontade imatura que é a criança. Então, precisamos crescer como pais. Precisamos amadurecer, sermos adultos, né? Pararmos de estar na camada da infantilidade, uma camada da personalidade muito infantil. E como isso tem acontecido? O próprio fato de delegar à criança muitas decisões é uma infantilidade. Por quê? Eu não tenho capacidade suficiente para decidir. Vou chamar meu filho para decidir. Gente, tem coisa que não vou decidir, né? Não. Tem coisa que não. Sabe como que a criança pode decidir? Dentro da sua vontade. Olha só, a criança pequena, você não vai abrir o guarda-roupa para ela e falar, escolha o que você quer vestir. Você vai pegar as opções que você julga saudável para ela diante daquele clima, daquele momento, daquela ocasião. Você vai colocar na cama e vai falar assim, olha, escolha dentro daquilo que você adulto já escolheu. Sim. Essa é a decisão da criança. Tudo que ela escolher tá ok para você. Entendeu? Diferente do que você abre o guarda-roupa, você fala para a criança, divirta-se, escolha. Nós vamos a um casamento. A criança vai escolher o quê? Calça jeans, camiseta e chinela havaiana. Foi a escolha da criança, não é verdade? Então, precisamos crescer. Parar de ser ingênuos. Parar de ser imaturos, tanto cognitivamente, emocionalmente, e pior, imaturos espiritualmente. Olhe para trás e veja o que os teus pais fizeram para você que foi bom. Por exemplo, eu vejo que os meus pais fizeram muita coisa para mim boa. Por exemplo, de ter respeito, de ter uma liturgia, de ter uma honra ao ambiente de culto, de entrar e falar, aqui você não vai correr.
aqui não é o momento de você correr. Aqui você vai sentar e você vai sentar aqui e você vai cultuar. O que Tinha que acontece hoje, Regiane? pedir licença para ir no banheiro, né? Nossa, eu era adolescente já, eu ainda precisava pedir licença para ir ao banheiro. Exatamente, exatamente. Primeiro, que antes de entrar na igreja, a gente já passava no banheiro, já obrigatoriamente você tinha que fazer xixi e você tinha que tomar água. Ou seja, Sim. até o final do culto você estava satisfeito, não tinha xixi, não tinha que tomar água, né? Você tinha. Hoje a criançada já entra na igreja detonando, pulando por cima de banco. Daqui a pouco o pai está lá na porta de entrada, a criança está lá na bateria, batendo bateria. Então, assim, aonde está a honra? Aonde está a disciplina? Aonde está a liturgia, né? Do local sagrado? Não tem mais, não tem mais. E se nós colocarmos isso e lembrarmos lá da história do sacerdote Eli e dos seus filhinhos bonitinhos, chamado Ofni e Finéias, o que foi que aconteceu, né? Sacerdote Eli, deixa eu só relembrar rapidinho essa história, que você que é muito importante essa história. Sacerdote Eli, ele era o responsável pelo templo. Ele tinha 2 bibelozinhos, alecrim dourado, chamado Ofni e Finéias, né? Que faziam tudo o que vocês podem imaginar numa igreja. Eles pegavam as melhores ofertas, eles comiam as melhores ofertas, eles pegavam aquilo que o povo levava e pegava para eles roubavam. Eles ficavam na porta do templo olhando a mulherada que passava, eles dormiam com elas. Eles iam na igreja para pegar a mulherada, era isso que eles faziam. O sacerdote, ele sabia de tudo isso, porque chegava ao ouvido deles. Só que ele não os repreendeu. Isso foi tão sério perante Deus, tão sério, que Deus mandou mensagens para o sacerdote Eli. Mandou várias mensagens falando. E o sacerdote Eli não repreendeu os filhos. A única coisa que ele fez, ele chegou para os filhos e ele perguntou assim: ah, queridinho, Ofni e Finéias, por que foi que vocês fizeram isso com o papai? Vocês estão envergonhando o papai. Ele fez isso, simplesmente. Assim, ele teve uma educação bem respeitosa naquele momento e bem positiva. Por que foi que vocês não decidiram obedecer, né? E Deus falou assim, tão sério com o sacerdote ali, falou, olha, porque você não repreendeu os teus filhos e porque você honrou os teus filhos mais do que a mim, eu acabarei com a tua geração. E o que foi que aconteceu? A consequência, os 2 morreram no mesmo dia, os 3, aliás, né? Tanto os filhos quanto o sacerdote ali, Deus arrancou eles da face da terra. Por quê? Pela desonra, pela falta de obediência, pelo sacerdote ele honrar aos filhos mais do que honra a Deus. Então, olha como isso é sério. Quando eu honro o meu filho, quando eu coloco as vontades do meu filho acima das vontades do Pai Eterno, acima das vontades de Deus, eu estou honrando mais o meu filho do que honrando a Deus. É inaceitável. E eu estou mostrando para o meu filho que ele deve ser honrado acima de qualquer coisa. Quando ele vai sair para a vida dele futura, ele vai achar que ele tem que ser honrado assim como ele foi honrado, extremamente honrado em casa, extremamente benquisto em casa, porque ele nunca escutou um não, porque todas as vontades eram acolhidas, porque todos os sentimentos eram acolhidos. O mundo não vai fazer isso com ele, né? Nem o mundo, nem Deus, nem ninguém. Então, o que nós estamos fazendo? Lidar com essas frustrações. Não vai. Adulto não vai. Já, nem vai saber lidar. Né? É o que eu tenho postado meio que constantemente, né? Da série. Deixa ele, se quebrar eu pago. Sim. A gente tem feito isso com nossos filhos, né? Meu Deus! E ainda eu recebo críticas sobre isso, né? Quanta mãe ferida falando isso. Não, gente, não é mãe ferida. É mãe que cresceu uma camada acima da sua personalidade. Você está no modo infantil. Eu estou no modo mais adulto. E estou puxando meu filho para que ele viva no modo mais adulto. Estou puxando ele para uma maturidade, né? Então, precisamos sair dessa camada de infantilidade. Como pais, precisamos parar de honrar os nossos filhos. Ai, Débora, você está dizendo que eles não devem ser honrados? Não, mas não. A Bíblia fala, Deus falou, você honrou os seus filhos mais do que honrou a mim. Ou seja, você pode sim honrar os teus filhos. Isso é justo, né? Isso é esperado. Mas nós não devemos honrar mais do que honramos a Deus. Já viu pais que saem da igreja porque os filhos foram chamados a atenção? Honrou mais os filhos do que honrou Deus, né? Aí os pais falam assim... Ai, porque
eu não posso ir lá porque meu filho não é bem aceito. É aquela frase famosa. Né? Mas teu filho é um terror. Aí você olha o tipo da benção, né? A benção tá lá no púlpito, na cabeça do pastor, riscando a parede da igreja, né? E a mãe falando, deixa, ele tá se expressando. Gente, teu filho vai se É a expressar até forma de ele quando? louvar a Deus. Aonde há o espírito, há liberdade. Leia o resto do texto, meu amor. Leia o resto do texto. Essa eu Aonde não há... tinha ouvido ainda. Sim, bastante crente da disciplina positiva, crente em Deus, bastante crente da disciplina positiva falando isso. Aonde há o espírito, a liberdade. Então eu não posso dizer não para o meu filho. Tá na hora de correr, deixa ele correr, ele quer correr, deixa ele fluir no espírito. Peraí. Alguma coisa está errada nisso tudo. Alguma coisa está errada. Quando não há ordem, quando não há decência, quando não há obediência, não é Espírito Santo, gente, não é. Exato, porque Deus é um Deus de ordem, né? Eu vivo falando, repetindo isso aqui em casa. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. As coisas acontecem fora de ordem. Olha, qualquer coisa da vida, seja de relacionamento, seja dentro de casa, seja do dia, do próprio dia, qualquer coisa que acontecer fora de ordem dá errado. Então, Deus é um Deus de ordem, de decência, de respeito. Só que aí que está o detalhe. A criança não sabe o que é respeito, o que significa respeito, se você não ensinou ela nem a respeitar você mesma. Sim. Você não ensinou ela a respeitar os avós. Você não ensinou ela a respeitar ninguém. E aí o que acontece? Está lá uma roda de pessoas e a criança fica gritando no meio, falando no meio. Você não consegue conversar, ninguém conversa. Por quê? Porque aquela criança não aprendeu a respeitar o mínimo, que é o seu ambiente familiar, muito menos vai respeitar a Deus. É aquilo que você pontuou perfeitamente. Ela não saberá cultuar a Deus, ela não saberá honrar a Deus, obedecer a Deus, porque ela não aprendeu, e é nosso dever ensiná-los a nos obedecer justamente para que eles saibam obedecer a Deus. Existe uma palavrinha chamada reverência. As crianças hoje em dia não sabem nem pronunciar essa palavra, quanto mais vivenciar essa palavra. Os adultos não sabem. O que é uma reverência? Né? O que é uma reverência? Eu oriento bastante gente aqui pelo Instagram, né? E tem um rapaz que é bem meu seguidor próximo, assim, e ele orienta os pais, ele é professor de escola dominical. E ele fala assim, como os pais estão vivendo na disciplina positiva, como as crianças não têm mais reverência, como os adolescentes não têm reverência. Então eles entenderam que como igreja eles teriam que pregar isso, teriam que aplicar isso. E foi uns 3, 4 finais de semana aplicando a questão da reverência. E os pais bicudos, os pais bravos, porque alguém estava desonrando, sabe? É aquela questão, os pais bravos. Só que assim, eles não abriram mão, eles continuaram aplicando a questão da reverência, do respeito, da ordem. E de repente entraram no clima, viram que aquilo era bom, entenderam, sabe? Mas isso tem que vir de casa. Sabe, eu tenho que entrar na igreja e falar para o meu filho. Meu filho é adolescente, você sabe. Já peguei ele na hora do louvor querendo sentar. Falei, opa, você é em pé neste momento. Ah, que eu cansei. Falei, não cansou não. Você não cansou. Você está diante do seu Deus. Você está diante do Rei do Universo. Você está diante dele para louvá-lo. Você não está diante de alguém que está cantando. Você está diante de Deus. Como você faz diante de Deus? Aí ele ficou em pé rápido. Então, assim, é correção em todos os momentos. Né? Em todos os momentos. E não cansar, até que ele saia da minha casa, até que ele se torne um adulto reverente, temente a Deus, obediente a Deus. Eu não vou cansar de ensinar. Né? Então, nós precisamos retornar. Né, Débora? Isso acontece numa relação de trabalho, por exemplo, dele persistir, de não abandonar, de não ficar lá. Ai, tô cansado. Ai, porque isso? Ai, porque minha mão dói de digitar. Ai, porque aquilo lá. Ai, porque aquele outro. Subjugar as vontades mesmo, né? Subjugar a vontade para fazer aquilo que ele deve fazer. O dever, para cumprir o seu dever. E aprender a se doar pelo outro. É por isso que hoje, por exemplo, a gente vê tanta gente que acha o fim do mundo se doar por alguém, fazer algo por alguém, sem esperar algo em troca, sem esperar que alguém
lhe recompensa. Até foi o tema da redação do Enem, né? A treta das mulheres que trabalham em casa e que precisam de um reconhecimento. Não, o cristão, e aí nós, enquanto pais cristãos, ensinamos nossos filhos a serem cristãos também. O cristão busca reconhecimento do Senhor, você serve como ao Senhor, você vai na igreja para ter reverência ao Senhor, você trabalha e faz para o seu patrão como ao Senhor. Você vai se relacionar, vai ter amigos e você vai servir esses amigos em amor. Então, é uma formação integral da criança que você está afetando, né? Está impedindo que se desenvolva quando não ensina a ela princípios básicos de reverência, de subjugar sua vontade, de fazer o que deve ser feito. Aí depois, vamos supor, seu filho não aprendeu nada disso e ele se casa. E aí, de repente, tem uma conta para pagar no final do mês, né? Tem que pagar aluguel, tem que pagar os mantimentos. Ah, mas é que eu tô cansada. Ah, que eu já trabalhei demais. Esse mês eu trabalhei demais. Mas já não deu que chega. Né? E até mesmo a questão da educação financeira é afetada com isso. Porque a criança aprendeu desde pequena que ela pode comprar tudo que ela quiser. Que ela pode fazer tudo que ela quiser. Que nada do que ela tem vontade deve ser suprimido. E aí ela não aprendeu educação financeira. Mesmo que você tenha ensinado todos os princípios da administração possível. Ela não aprendeu o básico. O básico é que é domínio próprio, que é dominar as suas vontades. Sim, elas falam, né? O pessoal fala tanto, ai, a criança não tem controle inibitório. Então, tudo que ela faz, não é que ela está desobedecendo, é porque tem controle inibitório. E ficam falando essa ladainha, controle inibitório. Não é aquela ladainha, eu uso isso, tá, gente? Eu desenvolvo isso dentro do consultório. Tá? Débora, você pode só repetir a parte do controle inibitório que você começou a falar, porque travou aqui para mim, não sei se travou para os outros também. Tá. Antes ainda, você falar que trabalha no consultório. Tá. A gente escuta muito, né? O pessoal da disciplina positiva falando, porque a criança não tem controle inibitório. Não tem controle inibitório. Então, não adianta você falar um não para ela, porque ela não tem o controle de si mesma, né? Então, eles trabalham muito com isso, né? Então, por isso que eles falam assim, então, não puna a criança, porque ela não quis errar, porque ela não tem o controle inibitório. O controle inibitório, ele é uma das funções dentro das funções executivas, tá? A função executiva, ela tá aqui na parte da frente aqui, né, do cérebro, no córtex pré-frontal, e ela começa a ser desenvolvida desde pequeno. Vai estar plenamente na fase adulta, mas ela deve ser exercitada, desenvolvida desde pequeno. Vou dar um exemplo para vocês de um controle inibitório exercitado por uma criança. Então, eu recebi uma criança de 5 aninhos com a queixa de eu tenho dificuldade com essa criança de levar na igreja, praticamente não tem ido mais na igreja porque não consegue parar de correr. Sai do carro já correndo, pode se perder no estacionamento, a igreja é gigantesca, se perde no meio das pessoas e tem sido muito difícil para essa criança. Por quê? Porque não estamos conseguindo controlar e a criança não está conseguindo entender. Dentro do consultório, o que é desenvolvido? Eu faço várias outras atividades de exercício de controle inibitório. Fora isso, eu falei para os pais o seguinte, vocês vão prever, vocês vão falar para ele o que vai acontecer e dar a direção certa. Então, nós vamos à igreja, a igreja você não vai sair de perto da gente, você vai descer do carro e vai segurar na minha mão. Você não vai correr, você vai ficar ali, você vai dar um passo a passo. E vai dar uma consequência. Não fez? Não cumpriu? Você vai ter uma consequência. Então, os pais aplicaram isso. E de forma milagrosa, né? O pai falou para mim, nossa, mas realmente aconteceu, foi um milagre. Porque, assim, agora eu falo para ele, assim, você vai descer do carro e vai parar na porta do carro. Ponto. Eu vou pegar na sua mão. Ponto. Olha como a direção é prática. Você vai pegar na minha mão e você vai atravessar a rua. Você vai entrar no elevador comigo e você não vai correr até chegar no consultório da Débora, certo? Porque até chegar no meu consultório, do elevador até o meu consultório, tem um corredor bem grandão, que as crianças amam correr. E eu falo para eles, eu não quero ver correria nesse corredor, porque pode atrapalhar as outras salas. Então você precisa vir andando. Milagrosamente, né? Aconteceu o passo a passo. Então isso é você contar para
criança o que vai acontecer. É dar uma direção clara para a criança, uma ordem correta. E a criança vai seguir, porque ela entendeu aquilo. Né? Dificilmente uma criança de 5 anos não vai correr num corredor, porque se você jogar para ela essa decisão, olha, talvez seria bom se você não corresse. Mas ela fala, não, mas é bom correr, entendeu? Né? Abriu a oportunidade para que ela tome as decisões, ela vai correr. Né? Então, o controle inibitório, ele é exercido, ele é aprendido no dia a dia. Você está ensinando a criança, né? Então, ensina a tua criança a reverência por meio do controle inibitório. Olha, vai chegar na igreja, não quero ver correria, não quero ver gritaria, não quero ver agitação. É muito fácil. Basta a gente olhar nos 10 mandamentos. As leis são claras, não são? Tudo começa com não. Não matarás, não adulterarás. Ela não fica assim, olha, talvez seria bom se vocês pensassem em não adulterar. Não, você abriu o precedente. Seja claro com os seus filhos, né? Ensine-os da forma correta. Ensine que a vontade deles pode, sim, ser contida, né? Hoje, nós temos aí uma geração que não sabe conter as suas emoções, que não sabe segurar os seus sentimentos, que tudo que está lá no nosso âmbito mais animalesco, né, tá vindo para fora, porque assim, a criança foi exercitada nisso, né? A criança está expressando os seus sentimentos, né? Depois você dá uma olhadinha no Rios, que eu acabei de colocar, antes da live eu coloquei. Dá uma olhadinha lá. Flua, deixa as suas emoções fluírem, né? Eu quero ver. Peraí, mas as emoções e os sentimentos, eles precisam ser conduzidos. Quando nós incentivamos que aquilo flua, nós estamos incentivando que aquilo também aumente. Precisa ser conduzido da forma correta. Porque senão nós teremos esta geração que nós estamos vendo agora, já é uma geração do resultado que já foi aplicada a disciplina positiva. É a geração do faça o que te faz feliz. E isso não é bíblico, né? Porque a Bíblia, o cristão faz o quê? Ele morre para si mesmo. Todo dia. Ele vai ressuscitar, né? É uma dinâmica ali. Você morre, você toma sua cruz, você morre. E aí você ressuscita um novo homem, uma nova criatura. Mas o cristão morre para si mesmo. Eu sempre falo que tem dias que eu tenho que sofrer mais para matar a Regiane, que a Regiane quer ficar vivinha. Imagina você não ensinar. E eu aprendi muito sobre restrição, sobre controle. Imagina você não ensinar isso para uma criança. Que difícil que é para ela depois aprender tudo isso sozinha. Que desafio que é para ela. É um ato de covardia. Não tem outra palavra. Quando você solta uma criança desse jeito, né, para que ela decida, ela não vai aprender aquilo que você não ensinou. Ela vai aprender depois a duras penas. Né? Eu recebo adolescentes, Regiane, no consultório, que vivem por meio do prazer, que só faz se for gostoso, só faz se for legal. E daí eu tenho que ter conversas assim, escuta, existe algo chamado disciplina. A disciplina me faz levantar de manhã, porque eu sou dorminhoca. Se eu pudesse, eu levantava 10 da manhã. A disciplina me faz levantar 5h45, chorando, ou não. Isso é disciplina, porque eu me forço, eu me domino. E nem sempre é gostoso, nem sempre vai ser prazeroso. Isso já é resultado a aprendizagem só vai acontecer ligada ao prazer, né? O que é uma mentira. Vai ter prazer? Vai aprender? Vai. Eu trabalho com aprendizagem ligada ao prazer também, mas eu também trabalho com disciplina, com dominar-se, né? Ah, isso é chato fazer, né? Eles falam pra mim assim, isso vai me dar isso é muito chato fazer. Eu falo assim, é chato ir na academia, é chato exercitar o músculo. Dói, pra mim é horrível, eu não gosto. Sim. Mas precisa, é necessário. É necessário caminhar 1 milha a mais, é necessário fazer mais um pouco, é necessário fazer o que é chato. Nem todo dia você quer orar, nem todo dia você quer ler a Bíblia, nem todo dia você quer fazer as coisas que têm que ser feitas. Mas isso é disciplina, né? E aos poucos nós estamos criando uma geração sem disciplina, uma geração hedonista, movida pelo prazer, que se não tiver prazer, não faz. A primeira chamada de atenção do chefe, sai chorando, vai embora, procura ter emprego, né? Não é assim que a gente está vivendo? Sabe que você tocou nesse ponto aí do adolescente? De só fazer o que lhe dá prazer, o que ele tem vontade, o que é gostoso de fazer. E eu lembrei de uma questão que afeta, assim, todos os pais têm uma preocupação muito grande com isso, que é a questão da sexualidade. Como ensinar as questões atreladas à sexualidade?
Começa lá no comecinho, na primeira infância da criança, ensinando ela a obedecer aos pais, que tem não, que existem limites, que ela não pode fazer tudo que ela quer, que ela precisa se controlar. Isso, assim, não tem como você chegar aos 12 anos da criança. Você não pode fazer isso. Ou isso não é bom para você. Ou querer falar qualquer coisa voltada para a questão da sexualidade. E a sexualidade é só uma área que eu estou citando. Pode ser qualquer outra área. Uma criança obesa, uma criança desnutrida, né? Que lida com outras questões. Qualquer área da vida dessa criança ou adolescente, ela não vai saber dominar essa área, ou se curar se estiver com problema, ou evitar entrar nesse limbo, e aí a gente pode falar aqui da questão da pornografia, por exemplo, né? Qualquer área, ela será muito dificultosa ou impossível dessa criança adolescente vencer se ela não tiver sido ensinada anteriormente a obedecer, a ter limites, a ter controle, e que não é o sentimento dela não deve ser validado sempre, que o sentimento dela não é algo que deve sempre ser observado, que muitas vezes o sentimento dela deve morrer sim. Sim. Tem uma administração que eu sempre faço, né, quando eu vou fazer a jornada Pais Fortes, Filhos Fortes, que fala, você não é o que você sente. Diferente do que o mundo fala, que você é o que você sente. Ah, eu sinto que sou uma borboleta. Então você é uma borboleta, vamos validar os seus sentimentos. Não, você não é o que você sente. Né? Isso está trazendo uma grande dificuldade na identidade das pessoas. Porque o sentimento está sendo extremamente validado em todos os momentos, em todas as áreas. Só que o sentimento, ele é passageiro. Ele muda. Por isso que há uma geração aí muito fluida, né? Uma hora é borboleta, outra hora é jacaré, uma hora é homem, outra hora é lobisomem. Tá assim, né? Tudo fluido, né? Tudo que eu sinto é validado, né? E a validação dos sentimentos, com muito cuidado isso, toda vez que você está validando um sentimento, você está afirmando, né? Tô afirmando, ai, eu estou te acolhendo, é isso aí. Só que se a gente olha na Bíblia, Deus, ele não se comunica com os nossos sentimentos. Ele se comunica com o nosso propósito. Ele nos chama pelo propósito, ele nos chama não pelo sentimento, né? Ai, Débora, você está falando heresia. Não, não tô. Posso provar. História de Gideão. Só uma delas, para comentar aqui. Gideão, ele estava se sentindo medroso, olha os sentimentos, medroso, covarde, o menor da tribo, o menor da casa, um lixo. Tanto que ele estava escondido dos midianitas, malhando trigo. Por quê? Porque os midianitas pegavam toda a colheita deles. Então, ele não era corajoso, ele não era nada. Esse era o sentimento dele. Gideão estava se sentindo baixo astral, né? Gideão estava se sentindo o menor dos menores, o homem mais covarde. E quando o anjo aparece para ele, o anjo se comunicou com ele pelos sentimentos? Não. O anjo olhou para ele e falou assim, ô corajoso, libertador do teu povo. Se comunicou com ele por meio do propósito. Deus não vai se comunicar conosco por meio dos nossos sentimentos. Ele não vai se comunicar comigo falando assim, ô Débora, você é raivosa. Ô Débora, você é colérica, você é brava. Ô Débora, você é sem paciência. Ele não vai se comunicar comigo por meio dos meus sentimentos, porque isso é passageiro. Isso passa. Ele se comunica comigo por meio do meu propósito, da minha identidade, por aquela que eu fui formada a fazer. Quando nós validamos demais o sentimento dos nossos filhos, nós estamos validando essa identidade deles por meio do sentimento, que é volátil, que muda conforme tempo. Então, nós precisamos nos comunicar com os nossos filhos por meio do propósito deles, chamá-los pela identidade real, pelo propósito real. Então, quando a validação dos sentimentos ela está acontecendo, né, de forma amplamente difundida, validando os sentimentos a todos os momentos, nós estamos mostrando para eles que lá na vida futura, se eles tiverem algum sentimento errado, vai ser validado e eles serão aquilo que eles estão sentindo. Tá entendendo onde eu quero chegar? Lá na sexualidade. Por quê? Porque na adolescência tem uma discordância ali. Existe uma certa confusão. E se eles entenderem que os sentimentos devem ser validados assim como foi na infância, eles vão validar esse sentimento. E muitas vezes esse sentimento pode ser um sentimento confuso e errado para aquele momento.
E vai ser validado. E aí eles passam a ter experiências que não é para eles, momentos que não deveriam ter. E lá na fase adulta, quando tudo estiver dentro do seu estado normal de maturação neuronal, eles vão olhar para trás e vão falar assim: quanta besteira eu fiz, quanta coisa errada eu fiz. Mas por quê? Porque o sentimento foi validado demais, entendeu? Então, muito cuidado com essa questão de validação dos sentimentos, porque o sentimento, ele passa. O sentimento, ele não é fixo. O que é fixo é a identidade e propósito. Valida a identidade e propósito na vida dos teus filhos, não sentimentos. Perfeito. Nossa, você fechou com chave de ouro aqui. Porque a gente conseguiu trazer toda a base bíblica realmente, que demonstra como ela corrompe a base bíblica, ela está fora do critério bíblico, e como o critério bíblico basta, e ainda demonstramos como ela afeta toda a questão integral mesmo da formação dessa criança, em todas as áreas, especialmente aquelas duas, né, que tem, as duas estão ligadas, era a moto passar. As duas estão ligadas à sexualidade, mas uma é a que mais mete medo nos pais, que é a ideologia do momento, né? Que mais mete medo nos pais, e ela está diretamente ligada a isso. Débora, foi muito legal. Eu percebi aqui pelos comentários que todo mundo gostou muito. Foi muito produtiva esta live. Muito obrigada por sua disposição, por estar aqui, por aceitar estar aqui, por trazer seu conhecimento. E por demonstrar também a sua vivência nesta área, que é aquilo que eu falei no comecinho, que a gente já começa a perceber que não está funcionando, mas muitas vezes a gente precisa de um chacoalhão, né? De alguém que diga realmente como isso está acontecendo na prática, que não funciona. Muito obrigada. Eu quero que você deixe suas últimas palavras aqui. Gente, foi um prazer estar aqui falando, porque toda vez que eu falo, eu aprendo mais, eu também sou edificada, eu acabo relembrando muita coisa. É muito bom falar, é muito bom, porque eu estou aqui não trazendo meu sentimento, mas o meu propósito, né? O meu propósito é esse. O meu propósito vai além dos sentimentos. Hoje, o meu sentimento era de cansaço. Eu trabalhei o dia inteiro, né? Eu tenho certeza que a Regiane também. Mas nós não nos baseamos no nosso sentimento, nós não validamos o nosso sentimento para esse momento. Nós validamos o nosso propósito. Eu fui chamada para isso, a Regiane foi chamada para esse momento, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Para que vocês sejam fortes, né? Tanto que eu tenho um programa chamado Pais Fortes, Filhos Fortes, porque nós precisamos ser fortes para podermos fortalecer os nossos filhos. Não termos filhos que são sensíveis demais. Nós precisamos formar uma geração forte, incorruptível, que não se deixa vender pelos sentimentos, mas que é o chamado deles, que eles entendam esse propósito e sejam relevantes nesta área, na vida, no reino, no mundo. Então, se você estava até aqui seguindo uma disciplina que você achou que era bonitinha, mas que talvez o resultado não estava sendo tão bonito assim, volte pelas veredas antigas. Faça o caminho contrário. Volte. Disciplina bíblica. Esta é incorruptível, o fundamento dela é eterno. E as consequências dela, o resultado dela, os frutos já são conhecidos. Nós já conhecemos, nós já validamos isso. Esse é o livro que não passa, jamais passará. Tá? Se você até hoje não me conhecia, vai lá no link da minha bio, veja lá os links que tem lá à disposição para vocês, conheça um pouco do programa Pais Fortes, Filhos Fortes e seja mais forte na sua casa. Nossos filhos precisam de pais fortes, não é mesmo, Regiane? E eu agradeço o tempo que eu estive aqui com vocês, os que estiveram aqui, depois compartilhe essa live com mais pessoas. Exatamente. Maravilhosa. Até estou chocada. Obrigada, Débora. A live ficará salva provavelmente até amanhã. E depois essa live vai lá para o meu canal do YouTube. Todos os podpais vão para lá, tá bom? Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco também, que nos acompanharam. Quem ganhou foi vocês e não nós. E que Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite. Até a próxima oportunidade. Tchau. Beijão, Regiane. Boa noite para Beijo. todos.